Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu vou trazer para vocês, hoje e amanhã, um especial dividido em duas partes. Será que vocês adivinham o tema? Eu tô tão ansiosa que eu não vou nem fazer mistério, eu vou contar. É o ano da lacração. Os melhores episódios da lacração brasileira durante o ano passado, porque eu quero que você me diga o que é que você acha que vem por aí da lacração em 2024. A gente acaba esquecendo, porque todo dia aparece uma coisa que você fala, meu Deus do céu, mas não é possível que essa galera acredite nisso, diga isso, faça isso, se importe com isso. Mas sim, essas coisas acontecem e a gente vai esquecendo, mas eu não vou deixar você esquecer. Se você é fã do Narrativas Antagonista, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e quer te pedir uma coisa, se inscreve no canal do Antagonista. Tá tendo tanta novidade legal que a nossa equipe está trazendo. Se inscreve, ativa o sininho, que você, olha, não vai se arrepender. É conteúdo muito legal que vai chegar para você. Jornalismo independente, sem gritaria, sem puxar saco de político. Ó, só aqui que você tem isso. Enfim, vamos embora para falar do ano da lacração, como é que foi? Relembrar aqui os melhores episódios. Gente, fiquei tão ansiosa que eu nem expliquei como é que funciona o Narrativas Antagonista para você, que é meu convidado aqui pela primeira vez, está chegando nessa casa pela primeira vez. Funciona assim, é um formato diferente. Eu trago para você primeiro os fatos, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita, a minha opinião, e aqui embaixo fica a caixa de comentários aberta para você trazer a sua opinião. E assim a gente tem elevado o nível do debate. Você pode ver nos comentários do Narrativas Antagonista que isso tem acontecido. Fica muito à vontade, espero que você vire fã e queira maratonar tudo. Mas hoje eu estou trazendo aqui a primeira parte do especial da lacração para você maratonar. Vamos voltar aqui ao dia 28 de setembro do ano passado. O Ministério Público processou o Banco do Brasil por escravidão. Como assim? Teve um caso de trabalho escravo envolvendo o Banco do Brasil. É pela escravidão de antes da abolição da escravatura e de antes de fundarem o Banco do Brasil. Sim, isso aconteceu, está na justiça. Vamos relembrar. Essa ação foi obtida com exclusividade pela reportagem da BBC. Quando eu bati o olho, eu achei que era um caso de escravidão moderna. Afinal, infelizmente, isso existe. Toda hora a gente vê por aí, mas não é. É uma ação diferente e eu vou explicar para vocês como ela é. O MPF notificou o Banco do Brasil, na tarde de ontem, de um inquérito civil público que pretende investigar o envolvimento da instituição na escravidão e no tráfico de cativos africanos durante o século XIX. Segundo a entrevista que os promotores deram à BBC, eles pretendem, com essa ação, iniciar um movimento do que se chama, em alguns nichos, de reparação histórica, que seria a cobrança por essa reparação histórica das instituições centenárias que persistem no Brasil e que estiveram envolvidas com a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir formalmente a escravidão, o último país do mundo ocidental. E, por isso, muitas das instituições que são centenárias eram instituições que existiam no período em que isso era permitido e participavam disso. Aí, o que aconteceu? Um grupo de 14 historiadores de 11 universidades pesquisou e fez um texto sobre o que se sabe da relação do Banco do Brasil
com a escravidão. Isso é uma coisa. Foi feito um texto na universidade, isso é algo importante, o levantamento da nossa história. A gente tem de saber da nossa história. Então, eles levantaram qual a relação do Banco do Brasil com a escravidão. Isto é uma coisa. A outra, aí nessa questão aí, por exemplo, o que eles descobriram? Que entre os fundadores e acionistas do banco estavam alguns dos mais notórios traficantes de escravos da época. Isso, no âmbito da universidade, já existe, só que agora foi parar no Ministério Público. O Ministério Público elaborou uma ação e quer fazer com que o banco reconheça e tome medidas para investigar e tornar públicas as suas ações durante o período de escravidão. Ok? Há uma declaração aqui de um dos procuradores, ele é procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal, e ele diz o seguinte: o debate sobre reparação está acontecendo no mundo inteiro. De nossa parte, queremos aprofundar a discussão com o Banco do Brasil e com a sociedade para que essa história não seja mais silenciada. O que existe hoje é uma naturalização do papel de várias instituições brasileiras neste período. Essa é uma discussão importantíssima a ser encarada. Até que ponto cabe a reparação histórica e qual é a melhor maneira de fazê-la? O Banco do Brasil tem ali um prazo para responder a diversos questionamentos do Ministério Público Federal e essa ação vai adiante. O que seria, segundo o Ministério Público Federal, esta reparação histórica? Essa reparação histórica não é devolução de dinheiro às pessoas negras ou não, é em grupos específicos. Por exemplo, aqui, financiamento em um primeiro momento de pesquisas acadêmicas sobre o assunto para que no futuro possa bancar projetos de reparação e políticas públicas voltadas à comunidade negra. Bom, o Banco do Brasil, ele teve 3 refundações. O Banco do Brasil, ele não começa como um banco público, um banco estatal. Ele é uma reação aos impostos cobrados da coroa portuguesa. Ele era uma coisa dos brasileiros contra os portugueses. E aí ele não dá certo uma vez, não dá certo outra, no fim ele acaba estatizado e vira o Banco do Brasil que a gente conhece hoje. Ele tem mais de 200 anos de história, portanto ele foi uma instituição que funcionou no período da escravidão. Existem outras instituições que já funcionavam no período da escravidão? Tem. Poder Judiciário, por exemplo. Por que se escolheu o Banco do Brasil? Não há uma resposta específica nessa ação. E qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, narrativa de esquerda, narrativa de direita. Qual será que vem primeiro hoje? Chegou o momento em que a gente está falando da reparação histórica, que, aliás, se for feita ali na ponta do lápis, é infinita, aos africanos escravizados que foram trazidos pelo branque europeu ao Brasil, pelo europeu safade, que faz parte aí da nossa colonização, que oprimiu os negros, que oprimiu os povos indígenas. Primeiro nós conseguimos uma reparação histórica aos povos indígenas, derrubando essa palhaçada desse marco temporal no Supremo. Aí, os descendentes de europeu safade já vêm querer colocar tudo de volta. Mas no MPF tem muita gente que está ligada no que é inclusão e no que é diversidade. Por quê? Porque no progressismo nós temos influencers e agências de publicidade que dão aula disso no Ministério Público. Vocês acham que o Ministério Público está desavisado? Ele já aprendeu tudo sobre o que é inclusão. E ele está fazendo sim esse debate social. O Banco do Brasil é escravista, lucrou com a escravidão, é um banco bilionário. Tem sim de promover a reparação histórica. Tem sim, e deveria ser iniciativa de quem? Do próprio banco. Mas banco é banco, né? Você vai exigir o quê? Moralidade e consciência de banqueiro? Não. Então nós progressistas estamos unidos e ao lado do Ministério Público para promover essa reparação.
E essa reparação viria por meio de quê? Você não tem como reparar um por um, família por família, infelizmente, que esse era o mundo ideal. Mas você tem pessoas que estão trabalhando em pesquisa e em conscientização sobre qual foi o papel de cada um nesse período, sobre a necessidade de reconhecer os privilégios e sobre a necessidade histórica de reparar esta chaga, que é a escravidão, uma chaga que o liberalismo trouxe para o mundo. Está aí o Ministério Público de parabéns, espero que isso vá adiante e graças, olha, a toda a conjunção do universo que isso vem num governo progressista. Porque já pensou se fosse na época do Bolsonaro? Não ia adiante nunca. Gente, que palhaçada está virando o Ministério Público. Agora eles estão indo para cima do Banco do Brasil com esse conversê de reparação histórica para financiar pesquisador e ongueiro da panelinha do identitarismo. Eu não sei se esse pessoal acha que o Brasil é idiota e ainda não percebeu como é que funciona. Tá lá, ai, vamos fazer a reparação histórica. Vai fazer a reparação histórica com o dinheiro de quem? Com o dinheiro que cobra de juros e de cartão de crédito do preto pobre que tem a conta no Banco do Brasil, aí vai pegar esse dinheiro vai dar pro zongueiro da panelinha que fica falando, reparação histórica, ganha um salário de não sei quantos mil pra vida inteira, cargo vitalício, sou promotor e vou fazer reparação histórica pegando dinheiro de pobre e dando pra ONG. Isso é uma palhaçada que precisa acabar. Qual que é a reparação histórica que eles estão fazendo? Se é para fazer reparação histórica, refaz aí todos os concursos do Ministério Público. Só tem branco no Ministério Público? Então o concurso está errado, faz aí uma reparação histórica. O judiciário brasileiro não existia na época da escravidão? Começa aí fazendo a reparação histórica pelo judiciário. Essa gente é só conversinha, só da boca para fora. Sabe o que é isso? É Olimpíada de sinalização de virtude. É gente da elite que não tem o que fazer, que está no Ministério Público ganhando seu dinheiro fácil. Aí ganha o dinheiro fácil para falar o quê? Aí vou falar para as minhas amigas que agora eu sou flanelinha de minoria negra. Então eu vou lá e invento a reparação histórica, vou encher o saco do Banco do Brasil, pedindo dinheiro para os caras da minha panelinha fazerem suas pesquisinhas. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai bater na porta do Jorge Soros? Jorge Soros abandonou vocês, agora tem que tirar dinheiro do povo brasileiro. É demais, uma falta de vergonha na cara, viu? E qual é a minha opinião sobre isso, Brasil? Bom, vamos lá. Quando a gente tem, no âmbito da justiça, pessoas que estão agindo em nome do que consideram bom, justo e moral, em vez de agir em nome da lei, nós estamos num problemaço. Porque cada cabeça uma sentença. Ah, mas vamos discutir a reparação histórica. Esse conceito de reparação histórica é um conceito que ele tem de ser discutido, estava sendo discutido no âmbito da universidade. Pesquisar essas origens escravistas, quem lucrou com o escravismo, e pensar de que forma atuar na sociedade de hoje com base nessas informações é algo importantíssimo. Isso não se confunde com o Ministério Público pegar isso e fazer uma ação contra um banco público. O banco público é do contribuinte, né? Como que seria feita essa reparação? Essa reparação, vamos dizer que o Ministério Público ganhe, que o Judiciário leve esse negócio adiante. É reparação você pegar o dinheiro de quem e dar para quem? Ali se sugere o financiamento de pesquisas. Financiar pesquisas é ponto pacífico, comprovado que seja uma forma de reparação histórica? Quais pesquisas devem ser financiadas e quais pesquisas não? Quem é que escolhe quais são as pesquisas que devem ser financiadas? Esse dinheiro que o Banco do Brasil, vamos dizer, pode ser condenado a pagar, ele vai ser tirado de quem? Essas pessoas que vão estar pagando, na verdade,
que são os correntistas do Banco do Brasil e os acionistas do Banco do Brasil, elas não tinham de estar recebendo? Vocês veem que são muitas perguntas, porque a resposta é uma só. É lugar do Ministério Público fazer isso? Essa é uma discussão que a gente precisa ter. Essa questão do ativismo judicial, que hoje em dia se está debatendo muito, ela está extrapolando tudo, porque assim, em última análise, na legislação, que é a lei é a matéria com a qual lidam os advogados, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Eles lidam com a lei. A lei não permite buscar essa reparação histórica ali. O Ministério Público Federal que está fazendo isso é o do Rio de Janeiro. Você já teve movimentos semelhantes aqui em São Paulo, que eu lembro muito bem, acho que lá para 2015, 2016, começaram a reabrir ações que tinham sido anuladas pela lei da anistia na época da ditadura militar. Então começava a reabrir ação contra uma pessoa que atuou na época da ditadura militar aqui na Justiça Federal de São Paulo. E você não podia reabrir por várias razões legais. A primeira que já tinha prescrevido, mesmo que nem tivesse a lei de anistia, já estava prescrito. Então aquilo não estava dentro da lei. Uma coisa é você discutir, foi correto fazer anistia dessa forma que foi? Socialmente devemos tomar outras medidas? Isso deve ser uma discussão da sociedade, que tipo de campanhas devemos fazer? Isso é da área do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso é da área do Ministério Público definir, porque em última análise, o Ministério Público está fazendo políticas públicas. Está tentando fazer a política pública e a destinação de dinheiro do orçamento. E isso não é a função dele. Tem de ficar cada um no seu quadrado. Eu até entendo pessoas que tenham essa intenção. Ela fala, não, eu tô aqui, eu tenho uma posição, eu quero fazer a diferença na sociedade. Mas a grande diferença que a nossa sociedade está precisando nesse momento de loucura política, de polarização, de não sei o que um quer fazer golpe, artigo 142, aí o outro quer sair censurando todo mundo. O que a gente precisa é de institucionalidade. O maior bem que se pode fazer para o povo brasileiro neste momento é respeitar as instituições. E o respeito à instituição começa dentro de casa. O Ministério Público é uma instituição pela qual as pessoas têm muito carinho. Ele é muito bem visto, principalmente pelas ações de combate à corrupção. Eu compreendo até a boa intenção de quem faz esse tipo de coisa, mas a boa intenção primeira tem de ser a preservação das instituições nesse momento. Até porque o resultado dessa ação muito provavelmente não vai ser a intenção das pessoas. A pessoa diz que quer reparação histórica, mas não vai haver uma reparação, porque ela vai dar para um grupo que já é privilegiado o dinheiro do grupo que não é e que deveria ser o que recebe a reparação. Então, assim, esse tipo de ação eu espero que não vá adiante e que não prospere e que as discussões sejam feitas dentro das instituições adequadas, ok? Esta é a minha opinião. Bom, agora nós vamos a algo que sempre dá o que falar, que é greve estudantil. Se você foi estudante no século passado, você lembra o quanto que nossas greves eram respeitadas? A gente saía na rua pedindo impeachment do Collor, cara pintada, todo mundo levava a sério. Até que começaram a atrair o movimento, essa geração Nutella. Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo, eles fizeram uma lista de pedidos que eles precisavam para a greve. Tinha até todinho e leite condensado, gente. A geração Nutella traiu o movimento. Os alunos da USP fizeram uma greve pedindo o quê? Pedindo para contratar professores. Já estavam contratando, mal começaram a greve, já contrataram. Aí eles foram mudando as exigências e chegou até no ponto do ovo com geleia no bandejão do café da manhã. Ah, gente, vamos lá, 10 de outubro, o ano da lacração, a greve dos alunos da USP. Primeiro fato é o seguinte: hoje
vai haver uma nova conversa dos estudantes com a reitoria para haver uma nova assembleia amanhã, dia 11 de outubro. A gente já teve no dia de ontem uma assembleia no prédio da FEFELESTE, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde se decidiu prorrogar a greve que já dura 3 semanas. A gente tem aqui alguns movimentos políticos, como esse grupo de jovens do PCB, que acompanhou desde o começo. Vamos recapitular onde começa essa greve. No último dia 18 de setembro, foi deflagrada uma greve na Universidade de São Paulo. Inicialmente, só na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FEFELESTE. A gente teve o início ali na USP só em uma unidade e depois isso foi se expandindo para várias outras unidades e também para a Unicamp. Na Unicamp, a gente teve o fato mais violento de toda essa greve, que foi ali a altercação dos grevistas com o professor. Esse professor tinha uma faca, virou caso de polícia. Mas, enfim, as assembleias na Unicamp são bem grandes, como a gente vê aqui. Em 5 minutos, só dá tempo aqui do pessoal reorganizar o espaço, beleza? Além das manifestações dentro das universidades, inclusive com impedimento de que professores entrem nas salas de aula, isso tem sido muito forte, a gente teve passeatas nas ruas. A reivindicação inicial era da contratação de mais professores, porque havia mesmo um déficit no quadro de professores da USP. Foram contratados temporariamente 148 docentes, mas essa greve ela continua e ela ganha as ruas também. No dia de ontem, mais de 130 professores da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração, fizeram uma carta dizendo que para eles deu, que eles vão voltar às atividades. Vou ler aqui um trechinho. O movimento traz prejuízos, não só ao calendário acadêmico atual, mas também às atividades de pesquisa e manutenção de excelência acadêmica desta faculdade, pela qual a FEA USP é reconhecida internacionalmente. Olha, na FEA a situação ela é bastante tensa, porque tem até um disque piquete que foi divulgado ali e há este temor de uma tensão entre professores e alunos, como já ocorreu na Unicamp. A gente tem também uma questão de que há muitos alunos contra a greve. Isso ficou muito claro agora na FEA, ficou claro também na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E eles dizem que são coagidos e ameaçados pelos que são favoráveis a essa greve. Anteriormente, a Faculdade de Direito já havia retomado as aulas e divulgou uma carta que conta algo muito interessante, que não tem como atender às exigências dos estudantes, não só porque algumas nem são de competência da faculdade, como também porque eles mudam as exigências toda hora. Então pede para contratar mais professor. Contratou. Aí ele pede outra coisa, que é uma coisa simples, que a faculdade resolve, que é da administração. Resolveu, eles vêm com outro pedido. É isso que está aqui nessa carta, que eu vou ler um trecho para vocês. Em primeiro lugar, a diretoria constatou a inexistência de uma unificação das lideranças estudantis, o que torna difícil a interlocução. Foram ouvidos grupos distintos de alunos. Tentavam se estabelecer compromissos, mas a resposta sempre era de que a decisão competiria a um comando de greve, que não era identificado com precisão e que era externo à Faculdade de Direito. Vejam só. Enquanto isso, vamos ver só esse videozinho final, a gente tem um outro fator que precisa ser analisado, que é o seguinte: há uma mistura de assuntos. Então, a gente tem as faculdades dizendo, olha,
A tal da liderança de greve deles não é estudantil daqui de dentro. Ela não está aqui na faculdade, não é uma liderança da faculdade, é uma liderança externa. E, ao mesmo tempo, a gente vê vários movimentos políticos que colocam no mesmo balaio a questão da privatização da Sabesp, a questão da privatização ou concessão à iniciativa privada de metrô e CPTM e a greve dos estudantes. Estaria tudo, olha esse vídeo que interessante, seria tudo uma coisa só. São Paulo vai parar! Agora, diante disso, são fatos, tá tudo aí. Que narrativa você faria para defender a esquerda ou para defender a direita? Será que tem narrativa capaz de conquistar corações e mentes para empunhar uma bandeira com toda a certeza do mundo diante de problemas complexos? É claro que tem, vem comigo. São Paulo precisa parar para acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo não morreu, vocês não se iludam. Eles foram derrotados pela democracia, pelo lado certo da história, no âmbito federal. Mas a gente tem o bolsonarismo incrustado aqui em São Paulo, um bolsonarismo privatista, que quer impedir os estudantes da USP de se formarem. E a gente vê que USP e Unicamp, finalmente a gente tem ali uma consciência coletiva dos estudantes de que se eles não fizerem alguma coisa contra o bolsonarismo, o status quo vai ser esse. Daqui a pouco o Bolsonaro está de volta. A gente tem um representante do bolsonarismo em São Paulo, que é esse governador Tarcísio, que ele é mais educadinho, ele se comporta melhor, não fala palavrão, mas é a mesma coisa. É o fascismo instaurado em São Paulo. E se a universidade não parar para tentar bloquear o fascismo, ele vai acabar entrando na universidade também. E você veja, eles aceitam até contratar mais professores, mas não aceitam a cota de professores negros e indígenas, porque racismo, né? Fascismo. Então a gente vê a necessidade de ter um movimento, mas infelizmente, Infelizmente, nem todo estudante tem consciência. Nem todo professor tem consciência. Então a gente precisou de um movimento muito maior. É um movimento que une CPTM, que une metrô, que une Sabesp, que une todo mundo para impedir o acesso às salas de aula por aqueles que são os fura-greve. Fura-greve, seja professor ou seja aluno, não pode ter perdão. X9 fura-greve não pode ter perdão. E é nessa luta que o movimento estudantil está no momento. É a luta para derrubar o bolsonarismo, começando pela USP. E é claro que o fascismo não vai querer isso de jeito nenhum. Olha, estão falando que existe um movimento grevista de estudante na USP. De estudante não tem, tem de vagabundo. Porque o estudante, ele está estudando. E o vagabundo está vagabundando. E se juntando com essa esquerdalha toda de gentinha que não presta. Que isso aí, gente, isso aí é Guilherme Boulos fazendo campanha. É Guilherme Boulos, esse tal desse MTST, os invasores do Boulos, eles estão em tudo isso. O que eles têm a ver com estudante, com privatização de metrô, com privatização de Sabesp? Não tem nada a ver. Eles não eram lá o movimento do sem-teto? Mas não, agora começou a campanha do Boulos, começou a palhaçada. E tem vagabundinho em universidade, família que não cuida dos seus filhos, que está fazendo tudo isso e botando vagabundão, que é o pessoal desse movimento, para dentro de universidade. O governador tentou ali negociar num primeiro momento. Agora, eu acho que bobeou. Enfia a polícia em cima dessa turma com cachorro, para ver se não bota tudo para correr. O que falta ali, na verdade, é você ter pulso firme. A USP vai ficar refém até quando? A Unicamp vai ficar refém até quando? Nós estamos pagando a peso de ouro para a galera estudar ali, para a moçada estudar ali. Aí vem meia dúzia de vagabundo falar, ai, tô com vontade de não ter aula, tô com vontade de não sei o quê, e tudo bem, e fica por isso mesmo. Não tem polícia em São Paulo? Isso é uma vergonha. São movimentos
criminosos. São movimentos criminosos que nem deviam poder existir. Esse MTST aí do Boulos, agora o cara virou deputado, vai virar candidato, você está legitimando o quê? Um ataque à propriedade privada. Ele existe porque ele nega a existência da propriedade privada. E agora esse pessoal está fazendo lavagem cerebral em estudante, porque é muito excesso de tempo, hein, essa estudantada que tem. É pouco estudo e muita vagabundagem, muita maconha na cabeça. Enfim, sobre essa greve, a única coisa que eu acho que já demorou, né? 3 semanas o governador não botou a polícia ainda no negócio? Tem que botar, gente, pelo amor de Deus. Depois de tudo isso, gente, quanta narrativa. Vocês devem estar vendo uma galera falando exatamente assim e ainda acha que isso é uma opinião. E se a pessoa não repete exatamente os mesmos termos, eles ficam aí na internet. Você tem que dar nome certo para as coisas, mas não é nome certo. É a tal da expressão da narrativa que para as pessoas faz sentido e impede que elas tenham um julgamento pessoal sobre a questão e tenham uma opinião. Muito provavelmente você tem a sua, eu quero que você deixe aqui embaixo, mas agora nós vamos à minha opinião. A minha opinião é que a USP e a Unicamp não podem ficar reféns deste novo tipo de movimento estudantil. E eu digo isso por quê? Porque isso é só o começo, vai virar a festa do caqui. A gente tem, desde 2013, isso tem várias publicações que mostram, uma, vamos dizer, democratização da militância, que é a tal da militância de rede social, militância de sofá, que é a militância do cara que ele não precisa ser militante, porque para ser militante você tem que construir algumas coisas. Primeiro, você tem que saber o que você quer, não só o que você não quer, você tem que ter um projeto de futuro. Depois, você tem que construir a sua persona e a sua luta naquilo. E 3, você tem que saber negociar, construir pontes, mostrar às pessoas que vale a pena atender aquilo que você está pedindo ou que vale a pena ir para o seu lado. A partir do momento em que isso entra na internet, a gente tem uma outra lógica, que ela atende muito bem a quem? A quem tem preguiça ou a quem quer, vamos dizer, aquele reconhecimento social de ser militante, mas não quer parar a sua vida, porque ser militante tem um custo, né? Tem um custo real no seu conforto, na sua carreira, em um monte de coisa. O exemplo mais bem acabado que a gente tem disso é o tal do cara do Leblon e da Vila Madalena que se fantasia, que faz cosplay de MST. Esse povo com o boné do MST para fingir que é militante. Eu tô chamando a atenção para essa figura por quê? Porque essa figura demonstra que o meio de campo tá todo embolado. Você tem militantes reais misturados com essa galera que quer parecer militante. E isso gerou uma nova forma de movimento que deságua na universidade. E ela é muito problemática por quê? Porque esse movimento de militância na internet, ele só tem 2 lógicas: energizar o grupo e massacrar um inimigo por dia. Ele não tem a construção de pontes, ele é antipolítico, ele não é político. Por isso é tão difícil para a universidade resolver. Por quê? Eles fazem uma exigência, precisa contratar mais professores. Tá bom, fomos lá e contratamos. Ah, não, agora a gente quer uma coisa lá da pauta identitária, a gente quer cota para professores negros e indígenas. Ok, vocês querem isso? Vão militar por isso, porque a universidade não pode ela decidir. Você tem as regras de contratação, elas são regras legais. Enfim, você não pode, a universidade ou a diretoria de uma faculdade, ela não pode mudar isso como eles querem. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo essa lógica de internet, que é uma novidade. Então, assim, junta num balaio só. Somos contra o bolsonarismo, aí junta CPTM com Sabesp, com isso, com aquilo. Você nunca vai atender, por quê? O objetivo do movimento, ele não é ser atendido, não é resolver, é existir, é lutar para parecer lutador. E depois você instrumentaliza isso para campanha política, para eleger deputado, para ir dar aula de inclusão em empresa, para ganhar dinheiro, para bombar perfil de influencer. Só que isso está dentro da universidade agora.
A universidade não vai conseguir negociar com eles, por quê? Porque eles não querem negociar. Eles querem permanecer nesse estado constante. Nenhuma reivindicação vai ser suficiente nunca. Porque é como na internet, eles cismam com alguém, eles têm que ir atrás destruindo a vida da pessoa, tirando todos os patrocínios, tirando tudo. E eles só ficam felizes quando eles se juntam para destruir alguma coisa. Então, por isso que eles estão bolando piquete para ir bater em estudante que quer ver a aula, que é a maioria. A USP vai ter de aprender a lidar com isso, porque é o seguinte, você observa este tipo de presença tóxica em grupos políticos. Ele é minoria, mas ele domina. E você tem de botar o pé na porta, porque limite, para quem não tem, você tem de dar. E agora a USP vai ter de botar um limite, a Unicamp vai ter de botar um limite, porque se não botar, essa pauta incendiária de internet, que já fez bancada de deputado você não sabe o que é que ele quer. Ele fica defendendo a mesma coisa que está na internet, chega num cargo de poder... Vamos dizer, a pessoa brigava pelos direitos humanos, chega num cargo de poder, ela só repete a pauta do povo da internet, ela não está brigando por nada mais. Então, esta confusão das redes, ela já está se transportando para o que seria a militância real e tomando o lugar dela. Ela já tomou o lugar da militância estudantil. E a USP ainda está negociando como se fosse a militância estudantil. Isso é um desafio que vai ter de ser vencido. A USP vai ter de se posicionar de uma maneira muito firme diante disso, porque senão vai ser festa do caqui. É um pessoal destrutivo, violento, que não tem pauta, não tem reivindicação. A reivindicação é parar tudo, chamar atenção e fazer videozinho para a internet. Então, assim, estamos diante de um problema novo que a universidade vai ter de lidar com muito tato, para que ele não se transforme no novo normal da USP. Agora vamos a um tema que vocês adoram, que é o gênero neutro, o TODES. Gente, é você falar isso, já não tem quem fique indiferente. Ou a pessoa é adepta do TODES e vai querer te explicar aquela coisa que ela aprendeu na seita dela, de que porque isso é bom e papapá, ou a pessoa já tem urticária, tem arrepio, tem... Mas, enfim, teve, vamos dizer, um marco no exterior e um aqui no Brasil sobre o TODES. Eu vou primeiro à França, um desdobramento de algo que aconteceu em 2021, um negócio que eu registrei até no meu livro que aconteceu. O desdobramento disso se transformou numa lei no último 3 de novembro. O que a França fez com o TODES? Vamos lá. Bom, vamos aos fatos. O que é que aconteceu? O Senado da França aprovou um projeto que proíbe o uso de gênero neutro em documentos oficiais. Na realidade, esse projeto ele tem uma coisa diferente. Ele invalida o documento onde se usa gênero neutro. Porque na França, a língua que deve ser usada em documentos oficiais é o francês. O gênero neutro não faz parte oficialmente da língua francesa. Então, ele já não deveria estar no documento, entende? Esse projeto faz algo além. Se usar, o documento fica inválido. É uma conversa que já vem de anos na França. Esse projeto agora vai ser votado na Câmara, ainda não tem data para essa votação. Muita gente achava que Emmanuel Macron, o presidente da França, ia ser contra, porque ele é progressista. E ele deu uma declaração, essa declaração você deve ter visto em toda a internet. Ele apoia isso. Ele é contra essa história de usar gênero neutro em documentos oficiais. Vou aqui ler o que ele disse. Um dos traços mais marcantes na história da França é talvez esse trabalho potente e permanente consagrado por nossa nação à sua própria formação. Aí, num outro momento, ele diz:
Por isso, é preciso permitir a essa língua viver, se inspirar de outras, de roubar palavras, inclusive do outro lado do mundo, e continuar a inventar. Mas guardar também seus fundamentos, as bases de sua gramática, a força de sua sintaxe e não ceder aos modismos contemporâneos. Nessa língua, o masculino faz o neutro. Não temos necessidade de colocar pontos no meio das palavras, traços e coisas para fazê-la legível. Isso foi o que disse o Emmanuel Macron. E aí a gente tem uma reação desses ativistas de internet, que ela é muito forte, e às vezes no noticiário também isso está distorcido. Eu vi muito noticiário falando que foi proibida a linguagem inclusiva. Essa linguagem não é considerada inclusiva, o problema dela é justo o oposto, de ser elitista. A gente tem, ele está falando desse trabalho importante da França, na França, uma instituição de lá do século XVII, que ela se chama Académie Française. O que é a Académie Française? Ela cuida da língua francesa como um patrimônio. E é disso que o Macron está falando. A Académie Française, ela cuida da língua. E quando você fala em esforços de inclusão por meio da linguagem, a Académie Française já fez. Com grandes estudiosos, isso, assim, levou tempo, porque um dos problemas era que quando a mulher estava num cargo público, você não tinha o feminino daquilo. Aqui no Brasil, isso foi resolvido, como a gente faz sempre, né, na gambiarra, no governo Dilma, ela deu lá uma canetada e inventou a palavra presidenta. Na França, como tem a Académie Française, você não pode mexer assim no idioma. Então isso foi um trabalho grande de como se ia fazer. E olha que solução que eles chegaram. Quando você fala de um cargo público, você tem que dizer antes Madame ou Mercier. Então, por exemplo, você não fala mais só o presidente, você tem de dizer o senhor presidente ou a senhora presidente. Isso vale para qualquer cargo público, porque lá essa diferenciação existe só em algumas palavras. Então se chegou a essa solução, que você tendo de dizer sempre se era o senhor ou a senhora, isso já abre a cabeça das pessoas que aquele cargo pode ser ocupado por uma mulher. Agora, isso demora anos para ser feito, depois é implementado de uma forma democrática, enfim. A Académie Française já tinha se metido nessa história do gênero neutro antes, em maio de 2021. E você vai ver isso sendo reportado com fake news aqui no Brasil. As pessoas não vão te mostrar o documento. Eu tô te falando porque eu vi várias reportagens e as pessoas mentem sobre o que a Académie Française falou, mas aqui eu trago para vocês os fatos. Em maio de 2021, teve uma questão que estava havendo uma entrada de obras com linguagem de gênero neutro nas escolas. E aí o Ministério da Educação pediu um parecer à Académie Française. Aí foi feito um documento conjunto do Ministério da Educação e da Académie Française proibindo o uso de gênero neutro na educação. Ué, mas por que eles proibiram? Eu vou ler aqui para você. Isso que eu vou ler para você é assinado pela Hélène Carrère d'Ancos, que é a secretária perpétua da Académie Française, e pelo Marc Lambon, que é o diretor da Académie Française. Eles assinaram isso no dia 5 de maio de 2021. Num momento em que a luta contra a discriminação sexista envolve combates relacionados, em particular, à violência doméstica, disparidades salariais e os fenômenos de assédio, a escrita inclusiva, se parece fazer parte deste movimento, não é apenas contraproducente para este movimento, mas prejudica a prática e a inteligibilidade da língua francesa. Uma linguagem procede de uma combinação secular de história e prática, que Lévi-Strauss e Dumézil definiram como um equilíbrio sutil nascido do uso. Ao defender uma reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam os ritmos do desenvolvimento da linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada que ignora a ecologia do verbo. Isso foi o que disse a Académie Française sobre o caso nas escolas.
Agora vamos ao que disse o Ministério da Educação. O Ministério da Educação foi num ponto que é o nexo fático entre o uso dessa novilíngua e a inclusão. A igualdade entre meninas e meninos, prelúdio da igualdade entre mulheres e homens, deve ser construída, promovida e garantida pela Escola da República. Constituinte da igualdade real de oportunidades, é fato inseparável da promessa republicana da emancipação de cada indivíduo. A ação da escola nessa área insere-se num vasto plano que inclui a formação de todos os colaboradores, a transmissão de uma cultura de igualdade, o combate à violência de gênero e sexualidade e uma política de orientação a favor de mais diversidade nos setores e profissões. Também envolve a promoção e o uso da feminização de certos termos, em funções particulares, respeitando regras gramaticais. Esses objetivos não devem ser penalizados pelo recurso à escrita dita, entre aspas, inclusiva, cuja complexidade e instabilidade constituem tantos obstáculos à aquisição da linguagem como da leitura. Essas armadilhas artificiais são tanto mais inoportunas quanto atrapalham os esforços dos alunos com deficiência mental admitidos no âmbito do serviço público da escola inclusiva. Percebem aqui a sutileza? O que a Académie Française e o Ministério da Educação da França dizem é que, embora essa língua diga ser linguagem inclusiva, ela exclui e ela é contraproducente para os esforços de inclusão. É por isso que não se aceita isso na educação. E agora, também, tudo indica, não vai se aceitar em documentos oficiais na França. E aí, quais serão as narrativas? Tá curioso, né? Pode vir aqui comigo. Eu não consigo entender por que o fascismo se arrepia tanto diante do uso da linguagem inclusiva. Eu vejo assim que isso irrita esse pessoal de uma forma, eu acho que é freudiano até, né? Todo fascista tem algum problema com sexualidade e com inclusão das pessoas. Esse machismo que vem do bolsonarismo, ele brota quando a questão é o uso do gênero neutro, da linguagem inclusiva. Os problemas sexuais afloram em forma de raiva. Eles não podem ver, você falou todes, amigues, que é para incluir as pessoas não binárias, eles já se arrepiam. Mas isso é revelador. Eles vêm falando assim, não, isso é contra a regra culta da língua portuguesa, isso é contra as normas, isso não é língua portuguesa, como se eles soubessem falar português, como se Bolsominion fosse alfabetizado, mas tudo bem. Eles falam que é por causa da norma, como a gente viu agora na França falar, é por causa da norma culta, mas não é. O problema é que eles não suportam que a gente reconheça a existência de diferentes tipos de sexualidade. Quando eu falo ilo para me referir a uma pessoa não binária, eu estou reconhecendo a existência dessa pessoa. Essa pessoa que o fascismo quer apagar da sociedade. Então eles ficam muito enervados, por quê? Porque eles não querem que eu tenha o direito de reconhecer a existência de pessoas não binárias. Eles não querem que eu tenha o direito de reconhecer que existe o gênero neutro, que existe a transexualidade, que existe a assexualidade. Eles têm muitos complexos e problemas, e quando eles veem pessoas que são abertas não só a reconhecer, mas também a acolher e a brigar por direitos dessa parcela da população, eles só sabem reagir com ódio. Mas não passarão, né? Se a França, que é o DCE da Europa, proibiu essa palhaçada de todes amigues, vocês avaliam o nível palhacístico disso que parte da esquerda brasileira insiste em usar. Ninguém mais aguenta isso. O povo não reivindica isso. O que eles querem? Eles querem ficar usando isso para eles se diferenciarem como se eles fossem moralmente superiores. E também vem com essa história de coisa que não existe, que não binário, que isso, que aquilo, homem é homem, mulher é mulher.
Eles ficam inventando cada coisa e você abre o seu olho, porque é o seguinte, nesse governo a gente tem essa coisa do controle de palavras por aí. Esse pessoal querendo usar essa coisa do todes e não sei o quê. Se o todes é tão importante, vai fazer uma reforma ortográfica, mas não quer fazer reforma ortográfica. Quer ficar só controlando o discurso, controlando o que está na mídia. Então ele está com esse negócio na mídia para quê? Pra gente se distrair da roubalheira do PT. Enquanto eles ficam batendo a boca por causa de todos e fica a gente prestando atenção nisso, isso aí é o quê? Cortina de fumaça. Todo mundo já percebeu que isso é cortina de fumaça. Porque é pro PT fazer o que ele quer na Petrobras, é pro Lula ficar falando, não vai ter GLO, garantia da lei e da ordem, de jeito nenhum no Rio. Dia seguinte ele fala, vai ter sim. Só que aí vem a irmã da Marielle lá, fala um buraco negro, um todes, e inventa que não sei o que da linguagem. Todo mundo presta atenção nisso e não fica olhando as barbaridades que o Lula está fazendo. É um desgoverno que consegue botar essa esquerda cirandeira deles, esse povo que abraça a árvore, pinta a barriga, esse povo da Vila Madalena e do Leblon, a esquerda samambaia e chão de taco, fica aí inventando essas bobagens para servir de cortina de fumaça. Mas a gente não é besta, a gente está muito atento, a gente combate essas bobagens, mas está muito de olho também em quem fez o L. Bom, Brasil, e qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que o nível do debate sobre gênero neutro mostra que parte da esquerda progressista chegou a um nível de infantilização e imbecilização muito preocupante. A gente vê setores da imprensa chamando essa linguagem de linguagem inclusiva. Por quê? Porque ouve o galo cantar, não sabe onde, não se aprofunda. É uma linguagem que exclui e que é feita por uma elite. E é uma elite que diz que está incluindo por meio da linguagem. E aí a gente vê infantilização. É um pensamento mágico, né? É um pensamento mágico. A pessoa que muito provavelmente não sabe passar uma camisa, não sabe fazer uma salada de fruta, ela quer se sentir revolucionária, ela está lutando por algo, ela está lutando pelas minorias. E qual que é a luta dela? Ela escreve todes no Instagram. A pessoa tem a cara de pau, eu já vi gente que tem a cara de pau de dizer... Eu estou aqui lutando para que essas pessoas sejam reconhecidas. Então, é um pensamento mágico de que, assim, se eu mudar uma letrinha no que eu falo, eu sou tão alecrim dourado, eu sou tão especial, que uma luta que vem de séculos para reconhecimento de pessoas que têm uma questão de gênero real, essa luta de séculos ela vai ser resolvida porque eu e minhas amiguinhas nós mudamos uma letra. É uma coisa ao mesmo tempo tão arrogante e tão idiotizante. Só que ela é perversa. E isso é que as pessoas não se atentam. Não é só estupidificante, infantilizante. É perverso, porque a gente está falando de uma elite. Isso, a Académie Française fala bem. Uma elite que começa a escolher determinados termos e esses termos que ela está inventando de maneira aleatória, sem dizer quais são as regras, esses termos significam o quê? Que você faz parte do grupo virtuoso que está lutando por inclusão. Ou seja, ela está fazendo na prática uma exclusão e dizendo que não, eu só estou excluindo todo mundo e só minha panelinha sabe disso, porque só minha panelinha é muito virtuosa e quer incluir. Só que isso acaba virando uma forma de pressão, porque quando essas pessoas estão falando, a pessoa falar todes porque ela é elitista ou porque ela tem um pensamento mágico infantil, não tem problema nenhum. O problema é ela querer obrigar outras pessoas a fazerem isso ou fazer isso em documentos públicos. E eu digo para vocês que é parte de uma elite preguiçosa, por quê? Eles já são uma elite. Suponha
que realmente houvesse um nexo entre você fazer mudanças na linguagem e incluir pessoas. Essas mudanças dessa forma que eu estou falando. Você faz uma mudança abrupta e descoordenada na linguagem e isso inclui pessoas. Se isso fosse realmente certo e importante, esse pessoal estava fazendo o que agora? Um novo acordo ortográfico. Você faz um novo acordo ortográfico, ensina para todo mundo qual é essa linguagem, institui, os países acordam, então a gente vai ter um mundo melhor. Por que eles não estão fazendo isso? Primeiro, porque não tem nexo causal nenhum entre a mudança da língua e a realidade. E depois, porque é uma pauta para gente infantilizada e preguiçosa, que não vai nunca querer fazer as mudanças reais. E a gente tem esse debate aqui no Brasil, pegando uma boa parte da imprensa, acreditando neste pensamento mágico. E isso é uma coisa que, com o povo, não cola. Você tem de fazer esforços de inclusão por meio da linguagem, mas o esforço de inclusão, ele tem de ser para incluir o máximo possível de pessoas. Você ter um grupo pequenininho, alguém que muda uma letra, diz que aquilo inclui, quer impor para os demais e começa a fazer perseguição e assédio moral contra quem não quer usar, isso não é um esforço de inclusão. Então, assim, temos aqui algo muito interessante para a publicidade, mas como a gente vê na França, os progressistas são contra. E por que até os progressistas são contra? Porque é excludente. É um delírio de que um pequeno grupo quer fazer uma grande mudança no mundo sem fazer nenhum esforço. E aí começa a tentar impor isso aos demais. A gente precisa começar a dar às coisas a importância que elas têm. Eu considero muito perigoso que a gente esteja chancelando em boa parte da imprensa um pensamento mágico, uma ideia que não tem nexo nenhum com a realidade, porque vai afastando cada vez mais a imprensa da população. Quanto à pessoa que quer usar gênero neutro, eu não vejo problema nenhum a pessoa escolher falar assim, escolher falar errado e de uma forma ridícula, não vejo problema nenhum de dar risada disso também. O único problema que eu vejo é quando a pessoa cria uma forma de linguagem e quer impor as demais e julgar moralmente quem não me obedece para usar obrigatoriamente o que eu estou mandando. Aí é que eu vejo o problema. E o problema com o pessoal do gênero neutro é precisamente esse. Não é que eles querem usar. Eles querem impor aos demais e quem não se rende, eles julgam moralmente. Aí eu acho que está errado. Logo depois disso tudo que a gente viu que aconteceu na França com o gênero neutro, a gente teve um andamento completamente inesperado aqui no Brasil. Tinha um projeto do PT, da deputada Érica Cocai, falando de linguagem simples. Um deputado do PL, nos 49 do segundo tempo, projeto anos tramitando. No que ele está chegando no plenário, o cara vai lá e põe uma emendinha. Ai, uma emenda, ninguém nem lê direito. Aquela correria. Bom, a Câmara votou a proibição do todes no Brasil. Sabia disso? Vamos recapitular aqui, foi 11 de dezembro. Bom, vamos lá ao fato do dia. Câmara proíbe o todes. Que história é essa? Ontem teve uma votação na Câmara dos Deputados que, vou ler até aqui o placar da votação, por 257 votos a favor, 144 contra e 2 abstenções, proibiu o uso da linguagem neutra, ou é o todes, né? Aquela flexão de gênero nos órgãos públicos. Isso ainda tem de ir ao Senado, o Poder Executivo pode vetar ou não, enfim, mas foi aprovado isso ontem na Câmara dos Deputados. Tem aí muita gente comemorando e muita gente chiando. Então vamos começar do começo.
Que história é essa do fim da linguagem neutra? Tem um monte de projeto proibindo linguagem neutra na Câmara dos Deputados. São projetos semelhantes a um que acabou de ser aprovado na França. E a linguagem neutra foi proibida na França por quê? Por ser elitista, contraproducente e sabotar os esforços de inclusão. E quem chegou a essa conclusão? A França tem um órgão nacional que se chama Académie Française. Desde o século XVII, ela cuida da evolução do idioma. E ela é que trata lá do acordo ortográfico, de como ficam as coisas. Essa instituição já fez diversos avanços linguísticos de inclusão. E o que ela apontou quando se tentou colocar o TODES lá na França é o seguinte: é algo que vem de um pequeno grupo, a regra não é clara e não consegue o efeito a que se propõe, que é a inclusão. Pior que isso, ele consegue o contrário, porque como só uma elite sabe quais são as regras do jogo e elas só fazem sentido para essa elite, não é algo que vem do povo e modifica a língua, então você acaba excluindo gente. Você não está incluindo as pessoas, como esse pessoal alega. Por isso, como é que ficou na França? A pessoa quer usar num ambiente informal, nas coisas dela, muito que bem. Agora, não faz parte da língua francesa. E você tem vários projetos de lei no mesmo sentido aqui no Brasil. Este outro projeto de lei não tinha nada a ver com isso. Esse projeto de lei, ele é da deputada Érica Cocai, do PT, que queria instituir, na verdade, uma outra coisa. Queria instituir a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública. O que vem a ser linguagem simples? Uma coisa que eles próprios inventaram. Não é que teve assim, vamos uma comissão de linguistas. Não. Saiu dali. São princípios da Política Nacional de Linguagem Simples. Foco no cidadão, transparência, facilitação do acesso dos cidadãos aos serviços públicos, facilitação da participação e do controle social, facilitação da comunicação entre o poder público e o cidadão e facilitação do exercício do direito dos cidadãos. Tá, mas como é que vai facilitar? Aí eles colocaram: redigir as frases em ordem direta, redigir as frases preferencialmente em voz ativa, redigir frases curtas, evitar frases intercaladas, desenvolver uma ideia por parágrafo, evitar redundâncias e palavras desnecessárias, evitar palavras abstratas, evitar substantivo no lugar de verbo, usar palavras comuns que as pessoas entendem com facilidade, usar sinônimos de termos técnicos ou jargões ou explicar esses termos técnicos, evitar palavras estrangeiras, aí vem algo que eu não entendi. Não usar termos pejorativos e discriminatórios, redigir o nome completo antes das siglas, organizar o texto, enfim. E aí se diz que é necessário promover os treinadores, os comunicadores de todos os órgãos públicos sobre a técnica da linguagem simples, colocaram tudo isso que simplificaria a linguagem. Aí aparece o deputado Cabo Júnior. Tava para votar isso, tá desde 2019 rolando essa lei. Tava para votar. O Cabo Júnior, que é o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, ali na boca do gol para votar a lei da linguagem simples, entre esse mundaréu de regrinha que eu coloquei aí para vocês, ele falou assim, não, vamos colocar uma a mais. A administração pública não deverá usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa. Ele colocou lá no meio, porque novas formas prejudica. Então, pôs para votar e a Câmara acabou com todos. Eu só quero trazer aqui para vocês um complemento, que é o seguinte:
Desde o ano de 1991, tá? Todas as comunicações, toda a forma de se comunicar, ela é regrada pelo Manual de Redação da Presidência da República, que deve ser usado por todas as repartições públicas, tá? O Manual de Redação da Presidência da República, ele é atualizado constantemente. A última atualização dele foi em 2017. O manual já prevê a linguagem simples, tá? Só que ele é feito numa consultoria, aliás, gratuita, de grandes linguistas, de grandes estudiosos da língua portuguesa, e ele é atualizado sempre. Então, ele já previa muita coisa do que estava ali. E, de uma forma, vamos dizer, mais razoável, mais complexa e mais adequada ao dia a dia da administração pública. E esse manual, é óbvio que ele não permite o uso de todes, porque não faz parte da língua portuguesa, nem é um estrangeirismo reconhecido, ele não faz parte de idioma nenhum. Ele é como se você usar uma gíria do skate, como se você passar a usar gíria evangélica. Ele é uma gíria de um grupo social. No caso de um grupo de elite, e que diz que essa gíria é para o bem, que ela tem um propósito, mas não faz parte do idioma formal. Então, ele já não podia. Mas agora nós temos uma lei que expressamente proíbe o uso dessas novas flexões de gênero. Isso ainda terá de ser votado, pode ser modificado, mas a gente teve essa aprovação, assim, bem grande no dia de ontem. Quais serão as versões, as narrativas da esquerda e da direita? Só vem comigo. A extrema-direita brasileira não deixa que as minorias tenham sequer um dia de descanso. A extrema-direita quer apagar as pessoas trans e não binárias, quer negar a essas pessoas o direito de existência. Então, o que eles fizeram? Num projeto que era de simplificação da linguagem, que não tinha nada a ver com esse debate da linguagem inclusiva, que é importantíssimo, ele não tinha nada a ver com esse debate. A extrema-direita vai lá e enfia uma coisa que não tem nada a ver, dando uma desculpinha mequetrefe, né? Porque qual é a desculpinha mequetrefe da extrema-direita? Ah, se for colocar linguagem neutra, então isso vai prejudicar para o povo. Gente, é uma demanda do povo brasileiro que a gente tenha linguagem neutra. Já passou a época em que a extrema-direita preconceituosa queria simplesmente aniquilar, eliminar a existência de qualquer forma de sexualidade que não fosse a família margarina brasileira. Se não for papai, mamãe, filhinho, para eles pode morrer. Isso ficou expresso ontem. Por quê? Você precisa reconhecer a forma como a pessoa quer ser chamada para que a existência dela seja reconhecida. Sem falar todes, as pessoas trans e não binárias têm a sua existência negada pelo Estado brasileiro. Isso é algo que nós precisamos mudar. Mas a gente vê, né? A extrema-direita, o fascismo, eles estão aí mais vivos do que nunca. Vocês vejam que por mais que essa esquerdalha tente implementar a ditadura woke no Brasil, isso aí não tem lugar na sociedade brasileira. Pega lá, entre meia dúzia de doidinho que acredita nessas fantasias, como é que é? É não binário. Ai, eu sou sapiosexual. Cada dia eles criam um gênero diferente. Tem 8.000 gêneros no mundo. E cada um tem que ter o seu pronome. Porque se o gênero que você criou hoje, o pronome que você criou hoje, você não falar aquilo, pra essa gente maluca, é a mesma coisa que você dar um tiro na cabeça da pessoa.
ser muito desocupado, né, para falar isso. E tem que ser uma pessoa muito ridícula para ficar falando todes. Pelo amor de Deus. Fora a cara de pau de dizer que falar todes inclui alguém. Inclui quem? Inclui o Mussum? Gente, é demais. É demais. Mas agora tomaram na cara. Por quê? O PT foi tentar dar a sua lacradinha. Ai, vamos mudar toda a linguagem porque a gente é do povo. Então a gente quer tudo simplão. Como se fosse conseguir isso com um projeto de lei. Aí vai lá, faz isso. Mas dormiram no ponto. A direita é muito mais esperta que eles. Foi lá e enfiou no meio da lacratividade deles o fim do todes. Então, ó, parabéns, deputada Érica Cocai, por ter feito o início do fim do todes no Brasil. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Vocês sabem que eu sou contra o uso da linguagem neutra, porque ela não inclui, ela é elitista, ela sabota esforços de inclusão e é só gente muito preguiçosa que defende. Por quê? Se gente não preguiçosa defendesse, estava tentando pôr no acordo ortográfico, não enfiar a goela abaixo dos outros na base do xingamento. Eu sou contra. Ocorre que a fúria legiferante do Brasil, ou seja, essa necessidade de fazer uma lei para cada pequeno acontecimento, mostra o imbróglio que virou essa história. Primeiro, o PT queria fazer uma lei de simplificar a linguagem. Por que que, em vez de fazer uma lei, não se trabalhou no manual de redação da Presidência da República, que já prevê linguagem simplificada, que tem orientações que são muito mais adequadas ao dia a dia da administração pública, que já é um documento conhecido de quem é servidor de carreira, de quem faz a parte burocrática desde 1991. Quem está na carreira pública hoje já entrou com a cabeça de vamos consultar o manual de redação da presidência, que é atualizado sempre. A última atualização foi 2017. Por que não botou aí a atualização? Não, porque quer fazer o marketing. Eu aprovei a lei do não sei o que lá. Esse jogo da lacração, o que a gente tem visto é que a direita joga melhor. E a esquerda não aprendeu isso ainda. Então, eles foram enfiar ali a história do vamos simplificar a linguagem, sendo que isso já é previsto no manual de redação da Presidência da República, ó, desde 1900, Guaraná com rolha, quiseram fingir que estavam descobrindo a América e mostraram que não estão preparados para o jogo de plenário. O Lula libera mais emenda do que o Bolsonaro liberava. Como é que toma uma puxada de tapete um chocolate desse? Passa um ridículo desse. Que o PT quer fazer uma coisa e toma uma invertida de Cabo Júnior. Assim, nós não estamos falando, não tomou uma invertida do Arthur Lira, do Sarney, do Renan Calheiros, que você fala, pô, são os caras, uau, são os caras muito experientes, nunca ninguém sabe o que vai aparecer dali. Não, Cabo Júnior. Cabo Júnior foi lá, cataplaste, e ele resolveu a história da linguagem neutra. E o que acontece? Essa pauta de elite, que é uma pauta que o pessoal que lê revista Vogue gosta, aquele pessoal que faz cosplay de MST em camarote da Vila Madalena e do Leblon, esse pessoal gosta. Só que qual é o percentual dessa gente na população? Né? Essa pauta acabou dominando a esquerda no discurso. E isso afasta as pessoas. O que acontece é que quando chega a história da linguagem neutra, político tem o termômetro do povo. O povo acha ridículo.
Se ele ficar a favor, tem político que é de esquerda, que se ele ficar a favor, o eleitorado dele trucida ele. O próprio PSB, que estava envolvido nesse projeto, fez um post meio assim, porque a gente estava falando sobre outra coisa, e a extrema-direita já quer vir com a história da linguagem neutra. Foi trucidado por gente que vota no PSB, do tipo, não esperava que vocês fossem defender esta palhaçada. Aí já tem um alerta, sabe? O Lula deixou o pessoal falar das coisas de inclusão, disso, daquilo. Esse povo ganha muito terreno, mas está aí a criptonita da esquerda. É o toque de Midas ao contrário. Esse grupo do Todes, onde eles tocam, vira poeira, gente, vira lixo. E ficou aí patente. Eles vão servir para tirar do governo vitória que já era garantida. Qual a necessidade de ter botado esse projeto para votar? Né? Será que vai ter impacto em outras votações do governo? Só o tempo dirá. O que o pessoal da oposição sabe é que tem força. E tem força para derrotar o governo no plenário, a depender do tema. Como eles vão usar isso em outros temas são as cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, a primeira parte deste maravilhoso especial da lacração vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, porque a lacração brasileira não desiste nunca de dar material pra gente fazer um Narrativas Antagonista, ó, maravilhoso. Eu te espero amanhã, 5 da tarde. Já compartilha esse vídeo com alguém e já entra na espera do outro vídeo do de amanhã e já compartilha com seus amigos para vocês verem juntos e lembrarem o que é a lacração brasileira. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo para você, até lá.